Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, eis que do Oriente vieram uns magos a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes turbou-se, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os príncipes, dos sacerdotes e dos escribas do povo, indagava deles onde o Cristo nasceria. E eles disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de governar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu cuidadosamente deles o tempo em que lhes aparecera a estrela. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide perguntai diligentemente pelo menino, e assim que o achardes, fazei-mo saber, para que eu vá também e o adore. Tendo eles ouvido as palavras do rei, foram-se. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, ia diante deles, até que chegando parou sobre o lugar em que estava o menino. Vendo a estrela, exultaram com grandíssima alegria, e entrando na casa, aí acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abertos seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. E sendo avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho ao seu país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, hoje a grandíssima festa da Epifania, que era dia santo de guarda. Havia muitos dias de santos de guarda antigamente, cerca de uns 30. Todas as festas dos apóstolos eram dias santos de guarda, e a Epifania eram desses dias, devido à sua importância e à sua solenidade. Hoje as nações reconhecem, na pessoa dos magos, reconhecem Nosso Senhor. E em Jerusalém se passa algo de bem impressionante, porque havia as Sagradas Escrituras, as profecias, haviam dito que quando um estrangeiro reinasse sobre o povo de Israel, que sentasse sobre o trono de Davi, então seria um momento em que o Messias viria. Ora, esse pagão, esse idumeu, esse usurpador, é Herodes. Herodes é o primeiro rei não judeu que se senta sobre o trono de Jerusalém. Então, quando Herodes, que é um usurpador, ouve os magos falarem onde nasceu o rei dos judeus, ele fica muito inquieto. Porque eles dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes turbou-se, e com ele toda Jerusalém. Estranha esse pequeno palavras que se acrescenta a perturbação de Herodes, porque diz que toda Jerusalém se perturbou com ele. O que significa isso? Muito estranho, mas a gente vê que Jerusalém não estava seguindo os passos de Nosso Senhor. A prova é que quando Herodes chama os sacerdotes, os escribas, e pergunta a eles onde deveria nascer o Cristo, eles dizem, dão a resposta. Eles sabem onde é que era. E eles disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de governar o meu povo Israel. Eles sabiam.
Herodes pergunta, né? Porque os magos perguntam a Herodes, ele fica perturbado, mas ele entendeu do que se tratava. Ele chama então os fariseus, os escribas, e pergunta a eles onde deve nascer o Cristo. Então todo mundo sabia que o Cristo devia nascer, havia mesmo os pagãos sabiam que algo ia acontecer. Então eles dão a resposta, mas não vão. Os fariseus não vão adorar Nosso Senhor. Em parte por medo de Herodes, porque viram que Herodes estava bem nervoso com essa história, que Herodes é um usurpador, e só de ouvir falar no rei legítimo, isso deixa ele muito inquieto. E é por isso que ele vai tentar matar Nosso Senhor, matar o menino Jesus. Mas talvez também porque os fariseus já não viviam, já não levavam uma vida edificante, a sua fé em Nosso Senhor era vacilante ou perdida. Então, por isso, eles não se importam, não se esforçam de ir até lá. Eles também estão unidos a Herodes. Não sei até que ponto, mas talvez já concebesse no seu coração um começo desse ódio que vai fazer eles pedirem a Pilatos que mate o Nosso Senhor, que crucifixe o Nosso Senhor. Eles são como essas placas na estrada que indicam a cidade, indicam a direção onde vai chegar a uma cidade, mas a placa não sai do lugar. Ela está ali, indica, mas não vai. Eles indicam, mas não vão. Então, isso aqui já anuncia o que será a paixão de Nosso Senhor. Porque eles sabiam muita coisa. Eles sabiam, eles tinham estudado a lei, tinham estudado a Escritura, e eles não, apesar de conhecerem, eles não vão. E Herodes vai levar mais ainda adiante a sua hipocrisia, porque ele vai chamar os reis magos e vai perguntar a eles cuidadosamente o tempo em que a estrela lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, então ele deve ter sido mais ou menos 2 anos, porque depois ele vai matar-os. Ou então, Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José ficaram em Belém, talvez um tempo maior do que algumas semanas. A gente não pode dar uma resposta completa, cabal, mas digamos, acrescentando o tempo que a estrela apareceu, ao tempo que eles ficaram, que o menino Jesus ficou em Belém, devia dar um pouco menos de 2 anos, e por isso Herodes ele vai dar essa margem para estar certo de matar o menino Jesus, ao mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém e em volta de Belém. Ele então vai chamá-los e vai dizer: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e assim que o achardes, fazei-mo saber, para que eu também vá e o adore. A hipocrisia máxima. Ele quer saber, digam para mim, para que eu saiba também direitinho onde ele está, para que eu vá lá. E eu também adore esse menino que é o rei. E, tendo ouvido as palavras do rei, foram-se. Provavelmente de boa fé, ou seja, inocentemente, crendo que Herodes estava falando com sinceridade. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles. A estrela, os milagres são dados mais aos pagãos. A profecia é dada mais
àqueles que conhecem, no caso, o povo judeu. Então, a estrela foi dada a esses pagãos, aos magos. Quando chegaram em Jerusalém, onde havia a ciência das coisas de Deus, a estrela desaparece. Quando eles saem de Jerusalém, a estrela reaparece. Porque os pagãos são mais conduzidos pelos sinais, pelos milagres. E nós devemos ser seguidos mais pelo catecismo, pelo estudo da doutrina. Porque é assim que Deus quer nos conduzir. Santa Teresinha, junto com São João da Cruz, diz que aquele que procura ver coisas, ver milagres, faz ao menos um pecado venial. Porque a gente deve procurar a doutrina que deve nos guiar, doutrina e a fé. Mas aqui eles deixaram Jerusalém, então Deus permite que a estrela apareça de novo. E ela ia diante deles, até que chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo a estrela, exultaram com grandíssima alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Nós vamos fazer aqui um ato de fé na divindade de Nosso Senhor. Então Deus vai dar a ele essa graça que os judeus recusaram. Nosso Senhor teve, evidentemente, na Sagrada Família, os pastores e alguns outros. Mas os fariseus não terão essa graça, porque se oporão a essa graça, porque se unirão a Herodes e mais tarde a todos aqueles que querem matar Nosso Senhor. Isso continua até os dias de hoje. Mas aqueles que receberam essa graça, foram dóceis a essa graça, eles vão reconhecer a divindade de Nosso Senhor, vão se prostrar e vão adorá-lo. E aberto os seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Ouro porque Nosso Senhor é Rei. Incenso porque Nosso Senhor é Deus. Mirra porque Nosso Senhor devia morrer na cruz, para o seu sepultamento. Então, três presentes que são cheios de significado, porque indicam a realeza de Nosso Senhor, a sua divindade e a sua morte. Nos tempos de hoje, o Vaticano II nega a realeza, ao menos na prática, nega a realeza, diminui a honra devido à divindade e diminui o sacrifício. Então podemos dizer que os tempos modernos, os progressistas, os modernistas, não oferecem a Deus os presentes que os Reis Magos ofereceram. E sendo avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho a seu país. Então, quando a gente tem um contato com o Nosso Senhor, contato pela fé, pelos sacramentos, a gente muda de vida e a gente volta para um outro caminho. Então, peçamos a Deus que nos faça não retomar os caminhos do tempo em que a gente estava longe de Nosso Senhor, mas que a gente, o tendo encontrado, a gente ande por outros caminhos, ou seja, os caminhos que a Igreja nos indica como sendo o caminho da santidade, que a gente adquirirá, oferecendo nós também o ouro, o incenso e a mirra para o Nosso Senhor, e que a gente se prostre diante dele, e que a gente aprenda com ele o que é necessário saber para obter a vida eterna. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.